Chegar aos 27 anos é estranho, muito estranho, né? Você não é mais tão jovem para cometer os mesmos erros e nem mais tão velho para dizer que aprendeu tudo. Mas a vida ela ensina das formas mais diferentes possíveis. Não vamos dizer da melhor forma, porque às vezes nós apanhamos, às vezes nós compreendemos rápido demais, então deixamos de sofrer algumas coisas. Hoje eu vou te contar o que aprendi depois que cheguei aqui. Quando eu era mais novo, eu achava que chegar aos 27 anos eu teria minha própria casa, meu carro, um emprego estável, uma vida equilibrada. Mas na verdade não é bem desse jeito. A vida ela nos coloca em caminhos diferentes, em provações diferentes, e nós devemos entender como é que funciona o processo. Cada um tem seu tempo, o relógio do outro não é igual ao nosso, não devemos nos comparar com os outros, não devemos nos colocar em um lugar que, em vez de nos elevar, nos diminua. Essas questões têm que ser observadas da melhor forma. Devemos trabalhar no nosso íntimo aquilo que nós somos e não nos compararmos com outras pessoas que estão em outro período de suas vidas, porque a nossa vida, quem gera é a gente. Em meio a tudo isso, no final, a gente só está se descobrindo ainda e tá tudo bem. As pessoas, elas às vezes demoram para se descobrir. Para muitos, pode ser uma idade tardia para se descobrir. Para outros, nem tanto, né? Para mim, eu entendo o processo, eu entendo o meu processo, eu entendo as minhas fases, né? E as pessoas, elas devem olhar para essas questões, para esses detalhes. Cada um tem sua fase ou suas fases de construção. Isso faz parte da evolução do ser humano. Chega uma parte das nossas vidas, uma parte, que começam a separar, né, as relações. Aqueles que são de verdade, que faz parte da nossa história, eles continuam. Os que não fazem, ou nunca fizeram, ou fingiram que faziam, se vão. Muitas pessoas sofrem por conta desse desligamento, mas eu olho de outra maneira. O que realmente importa sempre fica. Essa é a questão. Não existe nenhum segredo, nada mirabolante. Quem tem que ficar, fica. Aquilo que vale a pena sempre fica com a gente. E a vida é isso. A vida é de ciclos, a vida é de despedidas. Isso não vale só para amizades, vale para empregos, para relacionamentos, para lugares, né? E nós estamos evoluindo dessa maneira. Entender os processos é sempre uma peça muito importante na construção da nossa vida. Aprendi a valorizar quem ficou, quem realmente se importa comigo. Às vezes não vai ficar muitas pessoas, mas o que importa é que as pessoas certas ficarão. E isso serve de exemplo para a grande maioria das pessoas. Tem muita gente que sofre porque os amigos, né, entre aspas, se afastaram delas. Mas já pensou que se fosse realmente seu amigo ou seus amigos, eles sempre continuariam próximos de alguma forma? Então, é melhor a gente observar os detalhes das coisas, das situações, para entender realmente a fundo o que realmente vale a pena. A saúde mental é uma peça fundamental na vida de qualquer ser humano. Eu aprendi, né, com meu pai, que ser forte era não precisar pedir ajuda. Mas ser forte é pedir ajuda, é conseguir pedir ajuda. Porque às vezes nós não conseguimos sozinhos.
cuidar de nós, cuidar do nosso emocional. A nossa saúde emocional, ela vem em primeiro lugar. Além de cuidarmos do nosso corpo físico, é crucial cuidar da nossa saúde mental. Isso vale para ambientes tóxicos, para trabalhos tóxicos, para relacionamentos tóxicos, para uma vida conturbada. A nossa mente precisa estar equilibrada para o resto do mundo funcionar de maneira natural e contínua. Se a nossa mente não vai bem, o mundo ao nosso redor também fica bagunçado. A vida é feita de ciclos. Vai ter dor, vai ter felicidade, um dia de rir, outro de chorar. Mas o que seria dela se não fosse essas coisas? Eu acho que se ela fosse contínua, só felicidade não seria bom. Seria chato, monótono. E se ela fosse triste, seria insuportável. Mas o equilíbrio, a oscilação entre o bom e o ruim, entre a tristeza e a alegria, ela faz parte. Ela nos dá um impulso para seguir, para entender que a nossa vida é mais complexa do que nós imaginamos. Nossa vida é mais importante do que a gente realmente imagina. Uma coisa que aprendi depois que eu cheguei aos 27 anos é que tudo passa, independente se for ruim, ou bom, ou maravilhoso, ou extraordinário, tudo passa, né? E o que fica pra gente são os aprendizados, as lembranças boas. As lembranças traumáticas também faz parte da nossa personalidade. Elas nos moldam de alguma forma. Como diz a Clarice Lispector, às vezes não podemos cortar qualquer defeito nosso, qualquer detalhe que a gente ache ruim, porque podemos cortar simplesmente uma coisa que sustenta outros mais importantes. Então, o processo de vida de cada um geram memórias boas ou ruins que no final está interligado com o eu de cada um. E a gente tem que observar desta maneira para não causar bagunça na nossa própria mente. Se você também está nesse momento de autodescoberta, também chegou aos 27 anos e não sabe para onde ir, nem o que fazer, nem nada. Simplesmente pare, comece a pensar, a observar todos os caminhos que você poderia trilhar e escolher os melhores. Mas, lembrando daquele velho conselho que eu dei anteriormente, sempre no seu tempo. Nunca se compare com os outros, porque a balança que pesa o outro não é a mesma que vai pesar você. Cada um é dono de sua própria história, do seu próprio destino, dono das suas próprias ações, né? E a gente segue o caminho que tem disponível para a gente seguir. Às vezes não é o certo, mas é o que está próximo. E não necessariamente no momento certo, mas de certa forma a gente tem que seguir. Então, se você se identificou com esse vídeo, não se esquece de me seguir aqui, de se inscrever no meu canal, né, de acompanhar meu conteúdo, de curtir esse vídeo, dar um like, que é para esse vídeo chegar a outras pessoas que se identificam com os meus questionamentos, com a minha vivência, com a maneira que eu vivo no mundo. E é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.